Olá a todos. Neste vídeo eu irei falar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Para quem não conhece, o Teorema de Pitágoras é um teorema antigo que é utilizado para determinar lados em um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é como esse modelo aqui. Um triângulo em que um ângulo aqui é de 90 graus. Todo triângulo em que um ângulo é de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. Nele nós vamos ter, obviamente, três medidas e a medida maior do triângulo ela é sempre oposta a esse ângulo de 90 graus. Então, temos um ângulo aqui, essa medida A aqui é a maior que tem, e as outras duas medidas, B e C. Então, em todo triângulo retângulo, a medida do lado maior do triângulo, essa daqui que representa o A, ela tem um nome especial, que é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados menores, eles são chamados de catetos. Então, A é a hipotenusa e B e C são os catetos. Vejamos, então, o que nos diz o Teorema de Pitágoras. Basicamente, o Teorema de Pitágoras nos diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, se a hipotenusa aqui, que é esse lado, B e C são os catetos, então a medida desse lado elevado ao quadrado, o quadrado dela, é igual à soma dos quadrados de B e C. Ou seja, digamos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, sempre nesse padrão. Então, o Teorema de Pitágoras ele é útil para nós determinarmos a medida de um lado desconhecido em um triângulo retângulo. Por exemplo, se você sabe a medida dos dois catetos, você consegue determinar a medida da hipotenusa. Se você sabe a medida da hipotenusa de um dos catetos, você determina a medida do outro cateto. Vejamos agora, então, um exemplo de como utilizar o Teorema de Pitágoras para determinar uma medida desconhecida, conhecendo-se as outras duas em um triângulo retângulo. Determine a medida de x no triângulo retângulo ao lado. Então, temos que encontrar essa medida de x, que é a hipotenusa. Lembre-se que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Tenho, então, as duas medidas dos catetos, que é 6 e 8. Vamos lá. O Teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Agora, o que nós vamos fazer? Como isso aqui é uma equação simples, nós vamos resolver aqui as potências primeiro, como tem nas regras das expressões numéricas. Primeiro resolve as potências, depois multiplicações e divisões se tiverem, e por último adição e subtração. Então, repetindo aqui, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Mais 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Agora nós vamos somar 36 com 64. X ao quadrado é igual a 36 mais 64. Veja que 4 mais 6 dá 10, vai 1. 3 mais 1, que foi 4, com 6, 10. Então, x ao quadrado é igual a 100. Agora nós temos a potência aqui, passa para o segundo membro na forma de raiz. Então, x será igual a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, essa é a nossa resposta. X é igual a 10. Vejamos agora outro exemplo. Uma escada de 5 metros de altura foi posta na janela de um prédio, ficando distante 3 metros da base desse prédio. Sabendo disso, determine a altura dessa janela. Vejamos.
Primeira coisa que nós vamos fazer um esquema para representar essa situação. Então, primeiro vamos desenhar um prédio, considerando aqui que aqui é o prédio, vamos desenhar a escada. Então, a escada está em uma certa altura aqui, foi posta, apoiada aqui no chão, na janela desse prédio e ficando distante 3 metros da base desse prédio. Então, essa distância aqui é de 3 metros. E também ele nos diz que a escada possui uma altura de 5 metros. Então, aqui representa a altura da escada aqui, que é 5 metros. Aqui ele está apoiado 3 metros de distância da base desse prédio. Então, precisamos encontrar a altura dessa janela. Considerando, então, que a janela vai estar a uma altura aqui, x, nesse ponto. Então, vamos encontrar essa altura. Observe que como o prédio é perpendicular aqui, então ele forma ângulo de 90 graus. E nós temos esse triângulo retângulo, em que a hipotenusa aqui vale 5, aqui vale 3 e aqui x. A hipotenusa vale 5, esse cateto vale 3 e precisamos encontrar a medida desse outro cateto aqui, x. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, que nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, então vamos colocar. Como nós vamos achar a medida do cateto primeiro, então vamos colocar os catetos na frente. Ou seja, x ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vamos resolver isso aqui. X ao quadrado mais, resolvendo primeiro a potência, óbvia. 3 ao quadrado aqui dá 9, 5 ao quadrado, 25. Pegando agora esse 9 que está somando, coloca no segundo membro, subtraindo, x ao quadrado é igual a 25 menos 9. 25 menos 9 dá 16. X ao quadrado é igual a 16. Agora pega a potência e transforma em raiz. X é igual a raiz de 16 e, portanto, x é igual a 4, porque 4 vezes 4 é 16. Ou seja, qual é a altura dessa janela? A janela está a 4 metros de altura do chão, que é a nossa resposta. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que responderei assim que possível. Um abraço a todos.